Olá, Rio Avistas. Estamos de volta ao Rio Avíssimos, hoje com o Daniel Silva e o Renato Souza, para vos falar um bocado do jogo Rio Ave 1, Sporting 4. Já lá iremos. Antes de iniciarmos a nossa conversa, gostaria de vos pedir que, se ainda não subscrevem o canal, por favor, é só um clique aqui em baixo da tela e estão a ajudar-nos imenso aqui no canal. Relativamente ao jogo, eh, foi um jogo muito interessante na primeira parte, pelo menos para os rioavistas. Eh, Entramos melhor que o Sporting. Mesmo os dois golos que o Sporting marcou, que na minha opinião, por culpa nossa, também já iremos falar disso, poderiam ter, ou não abalaram a nossa confiança, continuamos a ir para cima do adversário. Estivemos por cima do Sporting a primeira parte toda, e na segunda parte, o jogo começa também com uma oportunidade para o Rio Ave, se eu não estou em erro. Entramos bem na segunda parte, até ao momento em que esse senhor argentino chamado Pancho Petrasso decidiu cometer uma falta pelas costas do adversário que ditou a sua expulsão e reduziu o Rio Ave, retirando qualquer oportunidade do Rio Ave voltar a discutir o jogo. É um jogo que podia perfeitamente ter tido, podíamos ter deixado outra imagem, até deixámos uma imagem de uma equipa batalhadora, mas poderíamos ter deixado uma imagem muito mais forte, muito mais vincada. Neste momento, com esta derrota, ocupamos o 13º lugar na classificação, com 35 pontos. Já não iremos descer, em princípio, agora só na secretaria mesmo. Contudo, esta não foi. Eu saí completamente desiludido do estádio, mais por culpa própria do que necessariamente do resultado, e até nem é só por causa do jogo, mas também já falarei disso. Renato, fizeste muito bem em ver o jogo na televisão. Sim, como tenho feito, e até a equipa me convencer a ir ao estádio regularmente, vou continuar a fazê-lo. Eh, sim, acho que resumiste bem no jogo. O Rio até entrou bem, surpreendemos e fizemos um bom gol, um contra-ataque. Eh, Geralmente o Bezerra a marcar, ele tem sido muito perdular às vezes em frente à baliza. Desta vez conseguiu marcar num bom contra-ataque, também um bom passe do Tumble. Eh, e depois deixámos que o Sport desse a volta por culpa própria. Portanto, um autogolo em que eu devido às culpas pelo Mancha e pelo Mista. O Mancha porque fez um atraso na direção da baliza e o Mista porque parecia que estava meio distraído. E ele se tivesse um pé esquerdo acho que conseguia chegar à bola, mas estava distraído e depois foi atrás dela, já não conseguiu chegar a tempo. Portanto, foi um erro que eu reparto entre os dois. E depois o penalti também, o segundo gol que dá a reviravolta no marcador, também com o pé traço. Acho que ele ainda tinha esperanças de chegar à bola, mas acho que ele devia ter feito falta logo ainda antes de entrar na área, que já tinha perdido o lance. Mas pronto, lá teve confiança que conseguiu cortar a bola, mas acabou por fazer falta e fomos para o intervalo já a perder. Na segunda parte, pronto, pensei que ainda íamos conseguir dar luta, mas realmente logo aos 52 minutos o Petrasso volta a cometer uma asneira, portanto, sabendo que já tinha amarelo, faz ali uma visão ao adversário e é expulso e aí pronto, termina o jogo praticamente. A perder a jogar com -1 contra uma equipa como o Sporting, era difícil depois fazer melhor. Depois olha, foi uma questão de contenção, e mesmo assim ainda sofremos mais dois golos. Eh, mas já estava feito
O resultado é que para mim o jogo acabou aí aos 52 minutos com a expulsão do Petrácio e acho que acabamos por perder por culpa própria. Não sei. Provavelmente perderíamos da mesma com 11 contra 11. O jogo seria provavelmente diferente, mas mesmo a reviravolta já foi também por culpa própria. Temos uma boa imagem no início, mas depois acabamos por borrar a pintura. Concordo com as tuas palavras também. Foi um jogo, foi rico em acontecimentos, nem sempre ligados ao futebol, mas também iremos falar disso mais à frente. Daniel, o que é que nos trazes? Não muito diferente daquilo que vocês disseram, basicamente. Eu acho que vocês falaram tudo. Entramos bem. Quando digo bem, não quer dizer que entramos super dominadores, mas entramos bem para aquilo que era esperado do Rio Ave, não é? Temos que ser humildes em dizermos que somos uma equipa um bocadinho mais fraca que o Sporting, só um bocadinho. Portanto, não era esperado que o Rio Ave tivesse um grande domínio do jogo. Entrou muito bem, entrou a lutar de peito a peito, acho que é assim que se diz. Da primeira parte, apesar de sairmos para o intervalo a perder, acho que se dissermos que tivéssemos saído para o intervalo empatados, que não era nenhum crime, não era nenhuma injustiça, uh, mas infelizmente lá está, como vocês já mencionaram, a equipa. Eu acho que nós. É estranho num jogo em que perdemos 4-1, dizermos que perdemos porque fomos oferecemos gols ou fomos anjinhos, mas eu acho que, sinceramente, pelo menos na primeira parte e até à expulsão, acho que os momentos marcantes do jogo, que é os dois gols e a expulsão, deve-se muito àquilo que foram as nossas falhas, que, tal como vocês disseram, temos o Petraço que pode fazer a falta a meio campo e opta por não fazer, opta por correr atrás do jogador e aquela mente brilhante acha que a melhor forma de o parar é amarrar e decide o fazer exatamente dentro da grande área. Portanto, o primeiro gol podemos ter evitado, o segundo também podemos ter evitado, que foi um autogolo e foi uma distração do Mancha repartilhada pelo Míssil, o que vocês quiserem dizer. E depois temos o segundo momento do jogo, ou talvez o momento mais importante, que é a expulsão do Petraço, que o próprio Nikitcher faz contenção, faz questão de não fazer a falta e o jogador que está amarelado decide ir lá e entrar com o sangue argentino que é característico, decide fazer uma falta que, para além de o expulsar, também que dá uma oportunidade clara para criar uma oportunidade de golo ao Sporting, que é um livre mesmo à frente à entrada da área e na zona central. Portanto, não há muitos comentários a fazer isso. A partir daí, o jogo terminou. O treinador também vamos falar mais à frente, mas o treinador também, as próprias substituições também não ajudaram. E o jogo resume-se a isto. Nós saímos com um sentimento agridoce porque parece-nos que fizemos uma boa primeira parte e que foi manchada por erros individuais, o que também também é verdade. Terminaste? Sim, sim. Muito bem. Aprofundando aqui um bocado mais os momentos, efetivamente eu acho, eu concordo com o Renato, quando o Mancha deveria ter atrasado a bola para fora da baliza, ok, supostamente eles aprendem isso. Mas eu acho que ali há completamente um erro, há uma desconcentração imensa do Mista. O Mista, se quando o Enio estava a jogar, eu não sabia se o Enio era melhor do que o Mista, neste momento eu não tenho grandes dúvidas de que o Enio seja. Neste momento eu acredito que o Enio é o nosso melhor guarda-redes e à semelhança do que aconteceu quando chegou o Mista, que o nosso melhor guarda-redes estava no banco, que era o Jonathan. Neste momento, o nosso melhor guarda-redes, que é o Enio, está no banco. Também, relativamente ao Petraço, epá, eu começo a ficar um bocado farto, já não é a primeira vez que ele é imprudente no que faz. Eh, Se ele veste a camisola do Rio Ave, dá-me vontade de vestir outra, sinceramente. E ele não.
não representa, não personifica muito bem o ideal que para mim representa o Rio Ave. E ele tem o momento em que faz o penalti, que na minha opinião era evitável, assim, ainda por cima, quando estávamos a perder, não havia necessidade nenhuma, sofríamos, íamos atrás do resultado, até podíamos, já nem digo fazer a falta antes, mas tentar perturbar a ação do adversário, mas nunca fazer um penalti e levar o amarelo, que depois, consequentemente, deu-lhe a expulsão. E posso dizer já que para mim o Petraz foi o pior jogador em campo. Uh, e graças a Deus não tem jogado muitas vezes aqui, mas a culpa eu reparto também com o treinador, porque o treinador é que o mete lá para dentro. Aliás, eu hoje apareci na televisão de braços abertos, como se fosse Cristo na cruz, porque exatamente 3 4 minutos antes o Petraz faz uma falta, o Sotiri estava a olhar para a bancada e eu implorei que ele tirasse o Petraz, porque já parecia que já imaginava o que viria aí a seguir. Depois, relativamente ao jogo em si, pouco houve a dizer. Depois da expulsão, já quem é que é positivo, ou seja, os negativos é fácil de identificar neste jogo. Os positivos, sinceramente, também foi expulso, mas eu gostei muito da exibição do Raia Guilherme, na minha opinião. Foi expulso e se calhar até considero forçado. Ainda não vi a repetição do lance, mas talvez o segundo amarelo tenha sido forçado. Acho que ele ali tem a bola sobre o seu controle e até pode ter provocado ali uma falta, mas parece-me exagerado o segundo cartão amarelo. Um, e quanto aos restantes gols do Sporting, sinceramente já estava de cabeça perdida, não só pelo que acontecia no jogo, mas também pelo que ia acontecendo nas bancadas. Fiquei sinceramente desconcentrado. Aquilo mexeu um bocado comigo. E eu vi os golos, mas nem tenho imagem de como é que eles aconteceram, sinceramente. Pronto, dou nota negativa ao treinador e à equipa. Grande parte de quem esteve em campo até nem merece, mas eu daria à equipa um 2, precisamente pela má gestão do treinador e muito pelos erros tanto do Mista como do Petraz. O Mancha quase que me apetece perdoar. Renato? Sim, portanto, em termos positivos e negativos, portanto, acho que positivos eu gostei do Beleza, portanto, o Bezerra também acho que se deve dar uma nota positiva por ter marcado o gol que já muito vinha à procura e parecia que era um jogador que não tinha faro de golo, mas vamos a ver se este golo lhe dá mais confiança. Mas também gostei muito do Beleza, portanto, acho que esteve muito bem a fazer muitos cruzamentos, muitas assistências, grande parte do ataque passou pelos pés do Beleza. Também não desgostei do Tumble, acho que está um jogador mais solto do que nos primeiros jogos. Ele parecia muito acanhado, quase não participava, e agora nota-se que é um jogador que já participa mais no jogo e tem decisões rápidas. Gostei. O Ryan Guilherme também não desgostei, também teve, acho que, um grande reforço ali no meio campo. Também acho que a expulsão foi injusta, portanto, primeiro amarelo, se calhar o primeiro amarelo até foi ali um amarelo alaranjado, foi uma entrada realmente dura, podia até ser vermelho, com outro árbitro, mas o segundo amarelo claramente foi exagerado, portanto, ele corta a bola, faz um passe e depois encolhe as pernas e claro, depois há um contacto, mas é o jogador de Sporting que faz ali um teatro e que leva o árbitro a dar o segundo amarelo. Em termos negativos, claramente ponho o Petrazzo como ponto mais negativo. Acho que teve influência no golo do penalti e depois da expulsão que terminou com o jogo. E já noutros jogos, tenho visto um Petrazzo que às vezes com muito excesso de confiança começa a tentar fintar na zona defensiva e a perder bolas. E hoje também fez um ataque em que ele sozinho passou um jogador de Sporting que estava isolado, nem sequer vi para onde é que passou a bola. Acho que é um jogador que falta-lhe ali alguma qualidade para ser considerado um bom reforço e um jogador que deva ser titular. Acho que está um bocado aquém da qualidade que é preciso para o nosso Rio Ave.
Depois também um ponto negativo para o tal Mancha e Mista para aquele lance. Vamos supor que foi um equívoco. eh, Apesar de também concordar contigo que acho que o gol dá-nos mais garantias, mais segurança do que o Mista, que ultimamente tem estado um bocado inseguro. Não deste nota à equipa, Nota, Renato. nota à equipa, dou um 5. Só não dou mais baixo, porque começámos bem, até fizemos ali uns bons na primeira meia hora, até depois começámos a fazer as neiras. Portanto, estou um 5, claro, claramente negativa no global, não Muito é para bem. humilhar também. Daniel, Pronto, eu vou fazer uma avaliação um bocadinho diferente, não relacionada com a performance, mas com a atitude nos momentos negativos. Obviamente tenho que assinalar o pé atrás pelas justificações que vocês já deram. A imprudência, é surreal. Eu convido-vos a ver e depois posso-vos mandar lá pelo chat que nós temos, no grupo que nós temos, o lance da expulsão. Aquele rapaz está todo desligado do jogo e joga tanto com a cabeça quente e com o sangue argentino que ele no momento, não sei se vocês repararam, no momento da expulsão, ele leva o segundo amarelo, está a falar com o árbitro, ok, ele vem amarelo, típico, ok, fiz falta, mas não é para amarelo, e o árbitro naturalmente assim o amarelo vai levantar o vermelho, e ele insurge-se quanto ao vermelho porque pensa que está a receber vermelho, ou seja, na cabeça dele, ele já nem se lembrava que tinha amarelo, portanto, para mim o pé atrás ele não vai jogar na última jornada, está expulso, é aproveitar a fazer malas e ir para a vida dele e não vou dar mais para o Rio Ave, porque eu acho que ele já provou que não tem discernimento, não tem, pá, ninguém diz que ele não tem uma qualidade ou outra, mas não tem cabeça para jogar, parece, pá, não, é conflituoso, imprudente, imaturo, parece que não está no jogo. Esta situação de não se lembrar que tem o cartão amarelo é simplesmente ridícula. Portanto, eu no meio o Petras como o pior em jogo, mas também tenho que juntar a um jogador, o Mista, não pela falha, que eu acho que a culpa nem é muito dele, mas porque nós ainda estávamos com 11 jogadores em campo, estávamos a perder 2-1 e ele estava a queimar tempo nas reposições de bola. O que me leva a crer que na cabeça daquele jogador, não sei se por indicação do treinador, deduzo que não, perder por um gol contra o Sporting era positivo. Portanto, eu não consigo. O Bruçai também, quando sai, o jogo está 3-1 ou 2-1, já não me lembro muito bem, mas sai a caminhar. Opá, perdido por um, perdido por mil. Nesta fase não vamos descer, não vamos a playoff, não vamos à Europa, podemos ficar em 13º, 11º, que é completamente irrelevante. Portanto, eu condeno mais essas atitudes destes que demonstraram durante o jogo do que a própria performance. Como melhor em jogo, pronto, eu também gostava de nomear o Beleza, porque pá, ele é um jogador que se entrega muito a jogo, não só pelos golos, mas por toda a luta, desde o primeiro até o último minuto, se não for até o último minuto, até quando consegue, e a entrega que este jogador tem e a própria qualidade que ele tem, leva-me a eleger o melhor em campo, porque eu acho que ele foi um batalhador este jogo. Nota para a equipa, dou um 8. muito bem. Talvez eu tenha sido demasiado severo. Hum, assim, efetivamente, pá, saí completamente frustrado e talvez ainda no calor do jogo esteja a tomar algumas decisões não muito, ou seja, não muito deliberadas. Talvez cabeça fria, se calhar amanhã, se gravássemos amanhã, teria outra perspectiva. Teria certamente outra perspectiva. Muito bem. Momento positivo desta semana, além do que o Daniel já mencionou, que é sabermos que o Petrasso não vai jogar para a semana, eu não encontro nada mais positivo do que celebrarmos 87 anos. É, é com muito orgulho que tenho o sentimento de pertença ao Rio Ave Futebol Clube e de facto sinto isto na pele ainda esta semana, como vocês sabem, eu estive a ver o jogo do Rio Ave Sporting 97-98 e eu não sabia o resultado, então ia vibrando com os golos como se estivessem a acontecer na hora. E pronto, fico feliz. Ainda temos muitos mais anos pela frente e muita mais história
descrever e conquistar. Ninguém destruir o clube antes, nos próximos anos. Momento negativo da semana. Mais que o jogo até, para mim, foi um momento em que eu suponho que o Braga tenha marcado um golo no jogo diante do Benfica e haverem pessoas que são simpatizantes do Rio Ave dentro do estádio a festejar e a apopar, provocar, como queiram chamar, os adeptos visitantes. Para mim, é uma vergonha. Renato? E assim, eu estou em ponto positivo, também só encontrei o aniversário do clube. O clube ainda é nosso, ainda existe. É por ele que podemos lutar, pela SAD só podemos ver o que é que nos dão. Por isso, parabéns ao Rio Ave Futebol Clube. Negativo, além desta derrota, tenho mais 2 pontos. Um é a derrota do feminino, que eu estava com esperanças que fôssemos garantir a permanência sem ter que ir ao play-off. Mas pronto, isto na última jornada, depois há sempre equipas que já têm tudo decidido. Portanto, o Sporting já não estava a lutar por nada, acabou por não conseguir ganhar ao Racing Power. Nós perdemos por 1-0, foi um resultado natural com o campeão nacional, mas estava à espera que o Sporting também conseguisse vencer ao Racing Power e por uma diferença maior do que a que nós eventualmente perdêssemos e conseguíssemos a manutenção. Vamos ainda tentar lutar pelo play-off e esperemos que consigam mais à frente conseguir essa manutenção. Eh, Outro ponto para mim também será negativo é quase garantia que só Tiris irá continuar na próxima época. Eh, eu não fiquei satisfeito com o trabalho que ele fez esta época, por isso não posso ficar satisfeito que ele vá continuar. Esperemos que essa continuação não se confirme, que haja outras reviravoltas e que encontremos um timoneiro melhor para comandar a equipa na próxima época. Bem, Daniel, positivo e negativo. Ok, positivo. Vou ter que me juntar a vocês porque perdemos no sub-15, perdemos no sub-17, perdemos no sub-19, perdemos na equipa principal, perdemos no feminino. O futsal não jogou, portanto, só se formos às escolinhas, ao verdadeiro Rio Ave Futebol Clube é que podemos encontrar alguma coisa positiva, portanto também me vou juntar convosco à menção ao aniversário do Rio Ave, apesar de a sua fundação estar documentada, que aconteceu em janeiro, não a sua de forma oficial, mas já existem documentos em que comprovam que o Rio Ave Futebol Clube já era falado e já existia em janeiro, mas junto-me a vocês. Como negativo da semana, pronto, não me quero repetir a vocês e vou pegar aqui num assunto que até hoje escrevi para o Reis do Ave, que tem a ver com as declarações da Alexandrina Cruz no dia do aniversário, ou no jantar comemorativo do aniversário, em que eu não me lembro dela ter falado mais para o público, seja para os sócios, retirando as assembleias gerais, que mesmo assim fala pouco. Não me lembro dela ter falado, prestado qualquer tipo de esclarecimento e ela falou aos jornalistas e o que eu basicamente li, basicamente é que ainda estamos num projeto que está a começar e o que me enerva solenemente é este tipo de discurso há 3 anos. Eu lembro que o primeiro ano era o ano zero, estávamos num processo de reestruturação, depois a segunda temporada, estou a falar dos anos de mandato dela, a segunda temporada era o ano zero da SAD, para além disso ainda tínhamos tido a Tempestade de Martinho, e esta temporada, quando eu pensava que já não havia mais qualquer tipo de desculpa, eis que surge houve muitos contratempos, a pré-época foi fora de casa e as obras do estádio atrapalharam um pouco, fizemos a pré-temporada fora. Portanto, eu acho que independentemente dos anos passam, a performance da equipa fica aquém daquilo que nós imaginamos. E haverá sempre uma desculpa, portanto, para mim isto é o negativo da semana, juntamente com todos os resultados. E entristece-me ver que, mesmo quando os jornalistas perguntam quando é que o Rio Ave ambiciona ir à Europa,
a resposta que nos dão é algo muito vago, que é queremos ir a curto prazo. Quando é que é o curto prazo? O que é que isto significa? O que é que podemos contar? Isto não é planificação, basicamente. São respostas que não a comprometem com rigorosamente nada e nós, que enquanto adeptos e sócios do Rio Ave, continuamos basicamente pouco esclarecidos daquilo que são os objetivos a curto, médio e longo prazo do clube. Muito bem. Uh, Momento para o tema extra e Vai não ser igual sei. para toda a gente, não? É assim, a não ser que alguém junte aqui algum tema, eu não vou juntar. Mas gostava que começasses tu, Daniel, porque eu não acho que vais ser mais incisivo no tema, no elefante na sala, como diria o João, e vais trazer, eu vou não falar disso. Eu acho que não há nenhum elefante na sala. Acho que fomos todos surpreendidos com o facto de termos o Marianakis presente no Estádio dos Arcos hoje. Acho que ninguém esperava. Nem sei mesmo se a própria direção esperava recebê-lo. Acredito que já que da outra vez que ele veio cá, durante a semana, também apareceu assim numa viagem relâmpago e não avisou ninguém. Não sei se aconteceu a mesma coisa. Eu acho que acaba por ser positivo vê-lo no estádio, apesar de não achar que é positivo, digamos, ele assumir-se como dono do clube, e acho que houve esse cuidado que ele esteve num camarote, não esteve na tribuna presidencial. Uh, por outro lado, eu não sei muito bem o que diga, ou seja, eu vi uma pessoa ao lado da presidente Alexandrina na tribuna presidencial, que era o John Textor. Para quem não sabe, John Textor é, não sei se é dono, se é antigo proprietário do Botafogo, que é um clube que está pelas ruas da amargura, por causa dos investimentos e toda a gestão que foi feita, do Leão, que também passou exatamente por uma situação e está a passar por uma situação indelicada, e em agosto, setembro, agosto, eu escrevi algo sobre exatamente esta sociedade, John Textor, que estava. Era um império, eu chamei-lhe Império de Cartão, que estava a ruir, e expliquei quais eram os clubes que ele detinha, o que é que estava a acontecer em todos os clubes, e que havia alguma imprensa estrangeira que avançava com a hipótese do Marianax e o Texer criarem uma holding, uma nova sociedade em que englobasse todos os clubes que eles detinham, à exceção do Leão, do Nottingham e do Olympiacos. No fundo, são as equipas mais pequenas, não é? Sendo que o Botafogo até é grande. Metia-se numa sociedade chamada Eagle 2.0, e que essa sociedade iria mudar de mãos. Hoje fiquei surpreendido, sem sem lermos rigorosamente mais nada desde então. Fiquei completamente surpreendido que ao lado da Presidente Alexandrina Cruz, na tribuna principal, estava o João Texas. É esquisito, no mínimo é esquisito, e acho que gostava de ser um esclarecimento, e gostava de ouvir da boca da Presidente, que era um convidado apenas e que nada estava a ser mudado na estrutura societária do Rio Ave, que levasse a um novo owner, a um novo responsável, de novo dono, a uma nova sociedade repartida. Portanto, eu não vejo isto com bons olhos. Este senhor por onde passou, se nós dizemos que o Marianax é problemático, o John Tester ainda é muito mais problemático. Todos os clubes que passou levou os clubes à ruína. Este ano já houve muitos negócios entre o Nottingham e as equipas deste senhor, e o Olympiacos também. Só espero que o Rio Ave não seja envolvido numa nova sociedade. Relembrar que nós temos direito de preferência sobre as cotas que passaram para a nova sociedade, mas não temos direito de preferência sobre a sociedade constituída no Chipre. Ou seja,
O Rio Ave pertence a uma sociedade, a sociedade pode ser vendida sem que o Rio Ave possa fazer rigorosamente nada, mas mesmo que pudesse, o Rio Ave não tem esse capital necessário para impedir. E quando vejo faz-me lembrar, desculpa, já estou a ser bastante extenso, mas faz-me lembrar quando nós estamos a jogar à sueca e há aquelas pessoas que baralham as cartas e que metem as cartas onde querem e brincam um bocadinho, e parece-me que nós estamos aqui no meio de um baralho de cartas que não me cheira bem. E posso-vos dizer que tenho bastantes amigos que não são do Rio Ave e recebi várias mensagens com fotos deles os dois e a dizer, veio uma palavra comum que dizia-se: o Rio Ave hoje em dia parece uma lavandaria. Deus queira que esteja enganado e Deus queira que estes sinais simplesmente tenham sido de cordialidade e que a Alexandrina tenha sabido que o João Texa estava no Porto e o tenha convidado para ver o jogo do Rio Ave e tenha sido só apenas isso. Assim, vendo o copo meio cheio, aprende-se com os erros, não é? O Pois, homem mas às vezes vai ser um tubarão europeu, o Rio Ave, nas mãos do Texas. Renato, também isto. Sim, eu não tinha nada muito para desenvolver, tinha o mesmo tema, portanto, essa questão dos negócios no futebol, mas atenção, essas negociatas que no fundo já há muito, são de agora, né? Mas já há muito, e no futebol inglês, o futebol também é um negócio, eh, mas há negócios que são feitos que dependem da performance desportiva, para os negócios serem bons. No caso do Rio Ave, acho que não. Portanto, estamos ali numa posição em que nós também somos importantes para o negócio, mas a nossa vertente desportiva acho que é desprezável para os investidores. E é isso que acho que nos vai deixar amargurados durante algum tempo. Pelo menos a mim, é por isso que eu não tenho ido ao estádio, porque não consigo ver uma equipa competitiva e uma equipa que provoque, que nos dê bons espetáculos, e não tenho esperanças que isso vá acontecer a curto prazo. Eh, Espero estar enganado, mas vou continuar a aguardar. Muito bem. Para tema. senta-te. Hum. Diz isto? Estava a dizer para o Renato sentar-se para não se cansar. Muito bem. Para tema extra, eu vou falar de três coisas, mas muito rápido. Em primeiro lugar, como disse, estive a ver o jogo Rio Ave Sporting de 96-97 e reparei que o jogo era muito mais fluido, não tinha tantas interrupções, se bem que era um jogo muito mais duro também, era porrada, era aceitável. Eu nasci em 95, por isso nesta altura ainda não conseguia muito bem perceber o que era futebol. Contudo, chamou-me a atenção. Chegaste a ver jogos do Bruno Alves, que está agora no Rio Ave? Era muito meiguinho também. Não, eu vi lá uma entrada do Oceano sobre o Gamboa, que quase lhe sacou uma orelha fora com a chuteira, pitão de alumínio. Eu não sabia que tanto o Vidigal como o Oceano eram assim tão sarrafeiros. Por outro lado, nós também tínhamos o Lima Pereira, que também distribuiu lá algumas. Mas quem quiser ver, o jogo está gravado na RTP, memória, dá para ver. No final do jogo, o Sporting está a ganhar apenas por um, e há apenas ali dois momentos em que se queima tempo, e não me parece nada excessivo comparativamente ao que se vê hoje. É interessante. Achei interessante. Uh, para além disso, estive a ver também um podcast com o Hugo Leal, que jogou no Benfica, Porto, Atlético de Madrid e mais uns clubes, e ele agora está a trabalhar no Estoril Clube, e ele falou lá de um projeto muito interessante, que ele também é vice-presidente do clube, mas ele está à frente de um projeto direcionado à formação, onde e ele fala lá de várias propostas, e uma das propostas é manter a competitividade, sim, com poucos recursos, mas há um tempo mínimo de jogo que todos os atletas têm de jogar. Claro, quando se passa a ter limite de substituições é impossível de manter isso, mas é muito interessante o que ele falou. Quem quiser ouvir, acho que é da TSF Podcast, com o Hugo Leal. Por fim, o Passos de Ferreira vendeu a sua sociedade este ano e encontra-se em 17º na segunda liga, a um ponto do 16º,
E caso não consigam fazer mais pontos que o Portimonense na próxima jornada, 15% do Passos de Ferreira vai ser vendido pela, como é que é de dizer, sarcástica quantia de 1 euro. Eu penso que não seja só 15%, porque eu acho que eles aprovaram 75% e caso deixe a divisão, que é isso que estás a dizer, Sim, pode ir até aos 95%. Portanto, eu acho que é mesmo 20% que pode 20%. por 1 euro. Isto é, pronto, clubes focados e os empresários, os grandes grupos de investimento a brincarem com as associações portuguesas que são dos trabalhadores portugueses, quem as criou e quem as suportou durante muitos anos. Temos 2 minutos, não sei se mais algum de vocês quer acrescentar Desculpa lá, antes de... deixa-me só corrigir a informação. Vendeu 50,1% do capital, sendo que com possibilidade de aumentar essa participação até aos 80%. Vão abandonar o projeto, reduzir a participação. Eu acho que eles. Mas é assim uma coisa. Eu não sei, eu lembro de ler isso, posso estar enganado, mas sei que lhes permite aumentar o capital por apenas 1 euro em caso de descida, sim, divisão. Muito bem, 1 minuto e meio. Mas foi aprovado pelos sócios apenas com 13 votos de diferença. Pá, se lhes pintarem um cenário negro em que é isto ou não é, claro, né? Uma pessoa sob pressão, por norma, não toma boas decisões. Foram mais de 3.600 sócios a votarem. 3.600 sócios, Mais de 3.600. capacidade para movimentar pessoas, o presidente tem. Uh, muito bem. Vou então dar o Rio Avíssimos por encerrado. Para a semana, para a última jornada do campeonato, diante do Casa Pia e em terreno como a jogar na condição de convidado, iremos ver o que faz o Rio Ave, como é que se despede desta Liga Portugal 25-26. O penúltimo jogo, não só pelo jogo, deixou-me bastante triste. Rio à vista, não te esqueças de subscrever. Tenha uma boa semana, que vai ser difícil como a minha, depois desta derrota, mas para a semana estamos cá. Um abraço. Boa semana.